O conteúdo que você vai ver a seguir é um recorte da mentoria Marca Pro. Então, se você já tem uma marca de cosméticos ou pretende criar uma, eu recomendo fortemente que você clique aqui no link abaixo e conheça mais. Bom, vamos lá. Muito bom? Maravilha. Show de bola. Bom, então retornando aqui, agora um pouquinho mais voltado para o papo de loja online de conversão, vou começar me apresentando. É, Acredito que muitos aí já devam me conhecer, que já devam conversar com a gente aí no número da agência, mas eu sou o Túlio, eu que sou responsável pelo desenvolvimento dos e-commerces aqui na agência. Já estou com o Gustavo aí há mais de 2 anos, aí a gente tem trabalhado bastante para a gente conseguir chegar num ideal de loja online por meio de muitos estudos que a gente fez, por meio de muitos testes que a gente aplicou a diversas lojas, tá? E o papo que eu quero ter aqui com vocês é principalmente como que a gente consegue criar uma loja online de conversão, mas que, obviamente, para isso a gente consegue e tem que entender o que é uma loja online de alta conversão, o que faz uma loja vender mais, o que faz uma loja vender bem e como que a gente consegue criar gatilhos para o consumidor para a gente conseguir vender mais na nossa loja, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E só deixando aqui, ó, vou deixar bem embaixo de mim o QR Code para você colocar aí, fazer sua aplicação para a Marca Pro. Se você tiver alguma dúvida, o time comercial já está disponível para te atender também. Se você precisar de alguma condição e etc., o time comercial vai te atender do melhor modo, tá? Bom, para a gente começar o nosso papo, eu queria saber, a maioria de vocês aqui tem loja online, vocês vendem outro tipo de marketplace, ou vocês têm loja própria? Responde no chat aí. Tá, com um zoomzinho aqui, né? Tá dividido sim? Ah, com o zoom sim funciona também, né? Tem e-commerce, vende no Mercado Livre, loja própria Marketplace, venda na loja própria, TikTok Shop. Tá, show de bola, muito bacana. Bom, então primeiro, para a gente buscar entender o que é uma loja de alta performance, a gente tem que olhar as métricas que a gente tem acesso. Nesse caso aqui, eu deixei separado para a gente o nosso primeiro número, que vai definir a performance do nosso e-commerce, da nossa loja online, que é a taxa de conversão. A taxa de conversão nada mais é do que o percentual de visitantes que vão acessar a nossa loja e visitar a nossa compra, tá? E como que a gente consegue formular isso para a gente entender a nossa taxa de conversão? A gente vai pegar o nosso número de pedidos dividido pelo nosso número de visitantes e fazer vezes 100, tá? Que é a nossa porcentagem. Então, uma boa taxa de conversão vai dizer ali entre 1,5% a 3,5%, começa a variar ali nessa taxa, e obviamente vai depender do produto, vai depender do nosso nicho, depender da qualidade do nosso tráfego, depender da qualidade do nosso criativo, por aí vai. Mas uma média legal ali, igual a gente destacou aqui, para o mercado de cosméticos, varia de 1,5% a 3,5%, tá? Ou seja, a cada 100 pessoas, 200 pessoas, a cada 100 pessoas que vão acessar a nossa loja, vai cair mais ou menos 2 pedidos ali, se a gente tiver nesse meio aqui, tá? Nesse meio porcentagem. Show? Outro número muito bacana para a gente entender a nossa performance da nossa loja é o nosso ticket médio. E, obviamente, a gente sempre vai querer aumentar o nosso ticket médio. Então, o ticket médio nada mais é do que o valor médio que cada cliente vai gastar na nossa loja. E para a gente entender e descobrir qual é o nosso ticket médio, a gente vai pegar o nosso faturamento total que a gente teve na nossa loja. Então, a gente pega ali, por exemplo, em um mês, e pega ali o faturamento total que a nossa loja teve e o nosso número de pedidos. Então, se a gente teve, por exemplo, 200 mil vendidos no mês de janeiro agora, a gente vai pegar o tanto de pedidos que teve e com esse cálculo a gente vai conseguir descobrir o nosso ticket médio, tá? E, bom, igual o intuito que eu estava comentando com vocês, sempre a gente vai buscar ter uma loja que aumente o nosso ticket médio por meio de algumas estratégias que a gente sempre tenta aplicar na nossa loja e também aumentar a nossa taxa de conversão. Porque não necessariamente a gente sempre vai precisar de mais acesso na nossa loja para a gente ter um faturamento maior. A gente pode aproveitar a nossa base de dados de clientes, a gente pode aproveitar o número que a gente já tem de acessos, a gente pode aplicar esses métodos para a gente aumentar a nossa taxa de conversão e o nosso ticket médio, tá? Então, como que a gente consegue fazer isso? E é justamente isso que a gente vai abordar agora nessa aula. Então, o que vai afetar a nossa taxa de conversão e até mesmo algumas estratégias para a gente conseguir aumentar o nosso ticket médio e a nossa taxa de conversão. Eu sempre gosto de ter esse papo bem orientado a justamente como a gente consegue fazer isso na prática. Então, eu gosto de pegar e analisar o e-commerce e mostrando para vocês o que a gente consegue fazer para a gente ter ali a página home, né, a nossa primeira página ali bem estruturada, uma página de produto muito bem estruturada, parte do checkout,
e até mesmo o pós-venda e análise de algumas métricas, porque analisando também as métricas do nosso e-commerce, a gente consegue entender o que está acontecendo, solucionar problemas e até mesmo apresentar outras soluções, tá? Então, nesse viés mais prático, eu vou pegar aqui um case que a gente tem do e-commerce, que é nesse caso aqui da Akalanta, que é um grande case nosso. E, bom, sempre quando a gente está entrando aqui no nosso e-commerce e a gente entra de cara nessa home, que é a página inicial, o que a gente consegue ver? E isso é um padrão muito seguido, que algumas lojas não fazem, mas a gente sempre recomenda que faça, que é, nessa primeira tela a gente já consegue observar aqui um banner, e não é qualquer tipo de banner, né? A gente consegue observar que é um banner que ele tem uma chamada para compra, então a gente já tem um botão aqui apresentando o nosso produto, falando o que esse produto faz, apresentando a promessa com um CTA, falando para a pessoa sentir a transformação aqui, que esse produto consegue oferecer para ela. Outra coisa que a gente consegue também observar já nessa primeira tela é um cupom que ela consegue aplicar para ela ter um desconto na hora de finalização da compra. Então, por exemplo, ganhe 5% utilizando o cupom primeira compra e etc. Para quem tem uma estratégia, para quem tem uma oferta de frete grátis, consegue colocar ali também falando a partir de qual valor que a loja consegue dar frete grátis para a pessoa. E além disso também tem todo o menu organizado aqui, bem organizado. Então a gente consegue ter a parte de mais vendidos, a parte de produtos, mostrando quais são as linhas de produtos da nossa marca, a parte também aqui dos kits, que a gente consegue destacar, e a parte de busca, de acesso à conta e do carrinho, tá? Antes de continuar, eu quero saber se está ficando claro para vocês, se está muito rápido, se eu tenho que ir mais devagar. Dá um feedback no chat aí para mim. Tá tranquilo? Show de bola, maravilha. Excelente, perfeito, então. Então, seguindo aqui a nossa estrutura inicial dessa home page, que a gente chama, que é a página inicial, além dessa ser a primeira seção que o nosso cliente vai ver no nosso site, então tem um banner ali bem construído com esses elementos que eu comentei, com um botão de compra que quando a pessoa for clicar, ser redirecionada para o produto, né, no caso aqui o CTA, com os produtos aparecendo, com um texto explicando o que aquele produto faz. Logo em sequência, é muito interessante a gente já ter quais são os nossos produtos do site. Então, ali tem a nossa esteira de produtos. Então, quando a gente entra aqui na Akalanta, por exemplo, a gente já consegue ver claramente quais são os produtos que a Akalanta tem, quais são os principais produtos, tanto que a gente dá um destaque nos mais vendidos, tá? Então, por exemplo, a gente consegue colocar aqui que o primeiro produto mais vendido é esse kit Akalanta com leave-in, mais uma máscara. Depois tem aqui que é esse leave-in óleo de jojoba da Akalanta. Depois a gente tem esse kit que vem os 3 produtos, né? Que no caso é o leave-in, um shampoo e uma máscara. Depois aqui a máscara individual, o shampoo individual. Então aqui, logo depois do banner, que é de cara onde a pessoa vai cair no site de vocês, a gente já consegue ter acesso a toda a nossa esteira, toda a nossa vitrine aqui de produtos, tá? Então é muito bacana a gente conseguir mostrar quais são os produtos já bem dispostos aqui no site, e até mesmo quem tem uma esteira maior de produtos, quem tem mais esse caos, por exemplo, não precisa necessariamente colocar ali os mais vendidos, mas você consegue colocar por categorias, entendeu? Então a gente consegue colocar ali, por exemplo, usando até o exemplo da Bloom aqui, como eles fazem, em vez de pegar e mostrar ali só os produtos individuais, a gente consegue mostrar a categorização. Então, no caso, a Bloom aqui tem a parte de anti-estrias, a parte de body splash, de perfume capilar, autobronzeador e antifrizz, por exemplo. Porque eles têm muitos mais produtos do que a Akalanta aqui, por exemplo, que tem menos produtos, então a gente consegue expor dessa maneira, mas no caso, quem tem uma esteira maior ali de produtos consegue fazer dessa maneira das categorias também, nessa primeira seção do site, tá? Outra coisa muito bacana que a gente consegue colocar na home do nosso site é a parte das provas sociais. Então, quando a gente está acessando um site que a gente não conhece, muitas vezes a gente fica com algum tipo de desconfiança. E essa desconfiança ela pode e deve ser eliminada com algum tipo de prova social. Se você tiver vídeo, a gente consegue colocar os vídeos das pessoas utilizando o produto, das pessoas fazendo um unboxing do produto e etc. na home, que fica muito bacana desse jeito. Se a pessoa clicar aqui, ela vai ter etc. Então, já é uma maneira bem legal da gente seguir. Se você não tiver vídeo ainda, se você só tiver depoimento ali no Instagram, das pessoas comentando ou mandando na sua DM, você também consegue colocar e fica muito bacana. Se você só tiver o texto, não tem problema, você consegue colocar de uma maneira bem legal no e-commerce também. O que importa para a gente nesse primeiro momento é a pessoa que está acessando o nosso site e não conhece a nossa marca, para ela já estar bem introduzida ali, para ela entender quais são os nossos produtos, igual a gente mostrou aqui nessa primeira sessão,
para ela entender a promessa do produto. Já nesse banner, por exemplo, que a gente consegue ver que esse kit tem os nossos cachos tratados do início ao fim, e aqui os bullets, né, que a gente chama, falando, por exemplo, que ele dá uma limpeza suave que respeita o couro cabeludo, que ele vai ter uma máscara nutritiva que vai tratar profundamente, e etc. Então a gente já viu quais são os produtos da marca, a gente conseguiu entender o que esse produto faz também, por exemplo, e, no caso, a esteira de produtos, juntamente aqui da prova social, para provar que o produto de fato existe, para tirar qualquer tipo de desconfiança da pessoa, tá? Então, outra coisa que a gente consegue fazer aqui também, nesse caso da Calanta, que o kit deles é um produto que se complementa. Para você ter uma experiência muito boa com a marca, o ideal é que você leve o kit. E a gente consegue usar, até mesmo aqui no e-commerce, um recurso interativo, que a gente chama, que é no caso aqui do Clique e Descubra. Então, se a pessoa não souber exatamente, por exemplo, o que a máscara da Calanta vai fazer por ela, se ela clicar aqui, ela vai conseguir ver que vai nutrir profundamente com óleo de jojoba, devolvendo a brilho e a maciez. Por exemplo, a parte de leave-in aqui, se eu não soubesse exatamente o que um leave-in faz, e eu clicasse aqui, eu ia ver que ele vai proteger do calor, controla o frizz e garante o brilho imediato. Então aqui, com meia dúzia de palavras, a gente conseguiu explicar o que esse produto faz de uma maneira interativa, que funciona tanto para o celular quanto para o computador. Isso é muito importante. A gente tem que ter todo o nosso site muito bem montado, tanto para o computador quanto para o celular. Então, se eu acessar aqui o site também pelo celular, eu vou ter que garantir que a experiência de navegação vai ser muito vantajosa, tanto para quem está acessando pelo computador, quanto para quem está acessando pelo celular. Então, se a gente for reparar, tanto a parte aqui do banner, a gente consegue ter todas as informações bem dispostas para quem está acessando pelo celular. A parte do menu vai estar também do mesmo modo aqui para o celular. A parte da esteira de produtos vai estar também responsiva, vai estar do mesmo jeito, porque a gente sabe que a maioria dos acessos vai acontecer pelo celular. As pessoas vão estar ali pelo Instagram, vão clicar em algum anúncio e vão ser redirecionadas para o seu site pelo celular. Quem está no Facebook também é a mesma coisa, entendeu? Então, é muito importante a gente estar com um site responsivo e bem desenvolvido. Até mesmo a parte dos kits aqui, elas funcionam também interativamente e responsivamente, tá? Então, é muito importante a gente ter todo esse desenvolvimento voltado tanto para o computador, para quem estiver acessando pelo computador, ter uma experiência muito boa, mas principalmente pelo celular, porque mais de 80% dos acessos são feitos pelo celular, tá? Da parte aqui também do site, a gente consegue mostrar quais são as outras categorias. Então, no caso aqui, as categorias de kits, tem pessoas que têm preferência em levar os kits todos de uma vez, então a gente consegue deixar eles bem dispostos aqui também. E outra coisa bem bacana aqui que a gente consegue fazer é destacar o produto principal da marca, que no caso aqui é o que seria mais vantajoso ali para a Calanta vender, que no caso é o kit com os 3 produtos, que a gente consegue colocar dessa forma aqui também. Novamente reforçando aquele outro ponto que eu comentei com vocês, a parte de depoimentos. Então, quando a pessoa está acessando aqui o site, além dos depoimentos em vídeo, é muito bacana também a gente ter os depoimentos dessa maneira aqui escritos, porque isso vai ajudar o mecanismo de busca, então, porque por conta de questão de acessibilidade, é muito bacana a gente ter também os depoimentos transcritos, ajuda no mecanismo de busca do Google, né, o SEO, e também é muito bacana porque hoje em dia a indexação de inteligência artificial também é muito bacana para esses depoimentos. Então, por exemplo, se alguém entrasse no chat GPT da vida e pesquisasse ali falando, chat, eu estou com uns problemas aqui nos meus cachos e eu queria tratar eles de um melhor modo, você pode pesquisar quais são as marcas de cosméticos brasileiras que mais podem me atender, e por conta dessa indexação e por conta de todas essas informações que a gente coloca no site, seria um ponto positivo, porque a inteligência artificial conseguiria puxar diretamente do site e, consequentemente, mostraria ali para ela, por exemplo, tá? Então, isso é muito bacana também. Junto dessa parte de depoimentos, a gente consegue mostrar aqui algumas perguntas frequentes da marca, que muitas vezes são perguntas recorrentes ali no WhatsApp, no suporte da marca. Então, por exemplo, e quem tem loja sabe que muitas das perguntas são: quais são as formas de pagamento disponíveis? Em quanto tempo o meu pedido vai ser enviado? Os produtos são testados em animais? Qual que é a diferença entre o leave-in, a máscara e o shampoo? Os produtos são indicados para todo tipo de cabelo ou só quem é cacheado pode usar? Mas, obviamente, que se a pessoa ainda assim continuar com algum tipo de dúvida, é importante a gente deixar ela confortável em entrar em contato com o nosso WhatsApp. Então, a gente deixa um texto de apoio aqui, falando que a gente está para ajudar. Se a pessoa tiver alguma dúvida sobre o produto, marca, frete, etc., é só chamar no WhatsApp. E a pessoa clicando aqui em entrar em contato, ela já é redirecionada para o WhatsApp, tá? E finalizando essa parte aqui da homepage do nosso site, outro ponto legal é a gente conseguir colocar alguns pontos de reforço aqui.
com algumas qualidades do nosso site. No caso, a gente consegue destacar aqui, por exemplo, que a gente envia para todo o Brasil, então a gente faz os nossos envios para todo o Brasil, a pessoa não tem que ter esse medo. Também um atendimento personalizado, se a pessoa precisar entrar em contato para tirar algum tipo de dúvida, ela pode acessar ali. A parte do parcelamento também, então a gente tem um parcelamento sem juros em até 3 vezes, então isso é bacana de se destacar. E até mesmo da compra segura aqui, que é muito legal a gente colocar, porque acaba dando uma segurança maior ali para a pessoa, que eventualmente possa não conhecer o nosso site, tá? E juntamente do rodapé, reforçando tudo isso, colocando aqui o selo do Google Site Seguro, o selo do Reclame Aqui, o selo da Shopify, que a gente sempre coloca na loja dos nossos clientes também. A parte do Sobre Nós, que novamente, voltando àquela questão de indexação no Google, ajuda bastante. Então, se alguém pesquisasse no Google, quem é a Calanto? O que é a Calanto? A Calanto é uma marca de cosméticos? Ele puxaria essa informação do Sobre Nós, junto dos depoimentos, igual está aqui com vocês, a parte das descrições do produto, ele também ia conseguir puxar. Então, quanto mais informação tiver no seu site, melhor, porque as pessoas vão ter menos dúvidas, as pessoas vão ter mais segurança para comprar e etc. Junto também a parte do menu de rodapé aqui, com todas as políticas, a política de privacidade, política de reembolso, política de frete, aviso legal e etc., que é super importante ter também. Eu vi que estão surgindo algumas dúvidas no chat, e eu vou deixar, vocês podem ir anotando ali, até mandando no chat, aí eu pego e respondo todas de uma vez ali no final, para a gente não perder esse fluxo, tá? Essa troca de ideia. Até agora, tá tranquilo? Tô falando muito rápido? Como que tá? Show? Posso seguir aqui? Alguém ficou com alguma dúvida muito importante que tem que mandar agora no chat? Show. Vou seguir aqui então. Vou pegar um copo d'água para mim, por favor. Ó, então, agora que a gente matou, vamos assim colocar, essa parte da homepage, que a gente consegue entender o que é uma página muito bem estruturada com as informações que a gente precisa, eu vou seguir aqui para a página do produto, que também é uma página que a gente precisa de muito destaque. Então, por exemplo, o Livin hoje é o principal produto da Calanto. É o produto que mais vende, tanto que a gente consegue colocar aqui um selo, mostrando a parte dos mais vendidos, quantos por cento de desconto que a gente consegue dar nesse produto, que ele já está dando. E esse é o produto mais vendido da Calanto. E muitas vezes, quando a gente acessa algum e-commerce, seja, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo da Princípia. Quando a gente acessa o e-commerce da Princípia e a gente clica na página de um produto, pegando aqui, por exemplo, o ácido lático, e a gente começa a scrollar aqui, a descer, o que a gente tem de informação? Então, a gente tem um texto de apoio aqui, de 4 linhas, e a gente tem mais texto aqui. Se a gente for ver as comprovações, a gente vai ter mais texto. Se a gente for ver os ingredientes ativos, a gente vai ter mais texto. Modo de uso, a gente vai ter essa foto aqui, que eu não consigo entender muito bem o que é uma ilustração de uma pessoa passando ali o sérum, uma setinha, etc. Fica algo muito vago. A gente sabe que quem está comprando cosmético gosta de ver a foto ali, gosta de ver a textura, gosta de ver como que usa. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de conteúdo. No caso aqui, quando a gente olha, por exemplo, para o e-commerce da Princípia, muitas vezes a gente sente falta de tudo isso. Então, a gente tem aqui só essa ilustração que parece aquelas fotos tem em capa de revista de médico, sabe? Quando você está no médico esperando e tem aquelas revistas que você fica lendo. É algo muito vago, é algo muito frio. Não é humano, entende? Então, por exemplo, quando a gente volta aqui no site da Calanto e a gente começa a estudar aqui a parte da página de produto, de cara aqui a gente já vê uma diferença bem grande, que é de como tudo isso está sendo organizado. Então, nessa primeira seção, que eu gosto de chamar das informações básicas do produto, a gente tem aqui o título, preço, parcelamento e um texto mínimo aqui, na parte da Princípia, por exemplo. Quando a gente vai para a Calanta, a gente já tem algumas diferenças. Então, por exemplo, a gente tem o título do produto com o número de avaliações, a gente também tem o preço, a gente tem o selo de mais vendidos aqui, a gente tem uma descrição curta do produto, que a gente consegue destacar aqui, junto de algumas sugestões de compra cruzada que a gente consegue fazer aqui, de sugestões. Então, por exemplo, para quem está comprando um produto, no caso da Calanta aqui, um Livin, faz muito sentido a pessoa eventualmente comprar máscara ou shampoo também. Então, a gente consegue deixar destacado aqui, entendeu? Outra coisa que a gente consegue fazer é colocar algumas provas sociais. Então, é muito bacana a gente colocar aqui essas provas sociais em formato de story, que fica muito bacana, que são aqueles mesmos
aqui a gente consegue destacar dessa maneira, que fica muito intuitivo por se assemelhar ao formato do Stories do Instagram. Então fica muito intuitivo a gente colocando dessa forma. E também a parte aqui da descrição do produto. Então, ao invés da gente ter aquela descrição gigantesca de 4, 5 parágrafos, que fica algo muito, muito monótono de ler, aquele texto gigante, a gente prefere pegar essa descrição gigantesca e quebrar ela em pequenas pílulas. Porque a gente sabe hoje que a maioria do pessoal tem muita preguiça de ler, principalmente quando passa ali de 6 linhas, por exemplo. Então, ao invés disso, da gente pegar e deixar essa informação disposta de maneira gigante no nosso site, a gente pega e divide ela em pequenas pílulas. Então, a gente pega aqui, coloca a descrição, aqui no máximo 4 linhas, a parte da composição, que tem gente que é mais técnica, então a gente deixa desse modo. A parte do como usar, que a gente coloca dessa maneira aqui também. Dos principais ativos, que daí já é uma parte não tão técnica quanto a composição, mas que é legal a gente ter também. A parte dos benefícios que esse produto vai apresentar ali pra gente, então a gente consegue colocar ali também. E com tudo isso, a gente já tem muito mais informação de uma maneira leve para o nosso cliente, que fica desse modo aqui, entendeu? Então, a diferença de quando a gente está acessando aqui a princípio, por exemplo, e a Calanta já é clara, porque a gente vai ter muito mais informação no site da Calanta, mas parece que está tudo muito mais leve, que não está algo tão sério assim, entendeu? Fica algo muito mais leve para quem está acessando o nosso site, tá? Então, dessa primeira parte das informações do produto, a gente consegue deixar muito mais informação disposto, desse modo que eu apresentei aqui para vocês, mas ficou uma maneira muito mais leve, entendeu? Então, sempre esse vai ser o nosso intuito. Então, dessa parte aqui, alguma dúvida? Se vocês quiserem ir deixando as dúvidas anotadas, depois eu vou respondendo todas de uma vez. Mas esse é o nosso principal objetivo, tá? A gente colocar o máximo de informações que a gente conseguir, para a gente não deixar a pessoa com medo de comprar, mas da maneira mais leve possível, que não pareça aqueles sites do governo com um monte de informação espalhada aqui, um monte de texto jogado para lá, uma parte ali falando de dúvida, etc. Então a gente prefere reunir todas as informações dessa maneira mais leve, tá? Sobre a plataforma que a gente desenvolve os e-commerce aqui, a gente sempre utiliza Shopify, tá? A gente sempre utiliza Shopify para desenvolver e-commerce, e a parte do checkout a gente utiliza outra plataforma, e quando chegar na parte da finalização da compra, eu mostro para vocês com mais detalhes, tá?